Tudo Olá, bem? Simão. Tudo bom, Alan? Tudo em paz? Tudo Tudo em bom? paz. Bem, graças a Deus. Tudo na paz. Tá ouvindo bem? Tudo- estou te ouvindo bem. Beleza, deixa eu me organizar aqui com o fone também para Pronto. ficar mais fácil. Eu coloquei o fone de ouvido porque aí eu capto melhor o seu áudio. As pessoas estão Show. começando a entrar. Pronto, as pessoas estão chegando agora. Sejam bem-vindos. Vocês podem colocar as cidades de onde vocês se encontram. A gente sempre pede no início para que vocês se, se coloquem, para a gente ter uma noção de onde, com quem a gente está falando, né, Simão? É bom a gente ter uma Exato. noção. É bom, é bom. Olá, tá todo mundo. Tem muita gente Uma alegria. entrando. Muito bom. Uma alegria estar aqui com você, né? Ah, Fiquei alegria muito, minha também. Fico muito fiquei muito feliz. feliz com o seu convite, né? Muito mesmo. E a, Ah, e a Leia ah. mandou um abraço para você. Mandou? Minha Ah, então esposa. manda outro abraço para Léa. A Aline viu que vocês fizeram bolo, pão, né, esses dias, pão de queijo. Fizemos. Eu sou só o divulgador e o que aprecia, né? Ela que faz. Ela fez um pão caseiro aqui, um espetáculo, rapaz. É, Deu mais curtido do que as minhas lives. é verdade. Porque é nesses dias então, né, as pessoas estão, em geral, nós acabamos valorizando mais as coisas que são feitas de forma manual, e aí com as mãos a gente vai colocando mais carinho. Isso é uma coisa Exatamente. que a gente tem se identificado muito. Então as pessoas vão curtir muito isso. Mas faz bem, a gente vai engordando. Aí, ó, o pão da Dona Léa deu água na boca. A Carla tá colocando aqui. É, Foi. Eu vou é, só mas- dar, assim, eu vou prejudicar um pouco as pessoas aí. Eu não fiquei com água na boca, eu comi o pão, né? olha, Mas, pronto, deixou todo mundo com vontade agora. e ó, você Mais falou da ainda. receita, passou a receita, eu postei a receita também, então, tranquilo. Vai acabar virando o pão da Leia. Virou pão da lé. Mas que legal, que bom, que bom. As pessoas estão começando a se manifestar aí, colocando-se as suas cidades, Perdizes, Salvador, minha terrinha natal, É, Belo boa. Horizonte, Vitória da Conquista, Pirapetinga, Minas Gerais, Natal, Rio Grande do Norte. Natal é uma cidade muito gostosa, Recife, Jaguariúna, São Paulo. Enfim, sejam todos bem-vindos. Blumenau, Santa Catarina. Então sejam todos bem-vindos. Estamos aqui eu, esse que vos fala, Alan Mitchell. Alguns de vocês conhecem, outros vocês vão conhecendo hoje. Eu escrevo alguns livros com a turma da Mônica, dos livros que eu tenho escrito, né? Eu tenho ajudado, contribuído de alguma forma com os pais, os avós, os vovôs, as vovós, os papais, as mamães a fazer o evangelho no lar com os pequenos. E a gente fica muito feliz. E quem está aqui é o nosso irmão querido, aqui de patrocínio, do ladinho, pertinho daqui de Uberlândia, nós nos encontramos, o amigo Simão Pedro. Se É apresente, isso aí. Simão. Todo mundo já te conhece aqui, mas é bom se Ah, apresentar. é uma alegria, né, participar dessa live com você, Ala. O trabalho que você faz é um trabalho muito bom, muito necessário, e você disse bem, auxilia muito no culto do Evangelho com as crianças. Essa forma que você traz, a maneira que são apresentados os assuntos, muito bom. E para mim é uma alegria, né? Somos vizinhos, né? Que estou em Patrocínio, você está em Uberlândia. E eu fiquei sabendo, Verdade. não sabia que você estava morando em Uberlândia, né? Pois é. E fiquei sabendo agora. Então, somos vizinhos de porta, né? O Vizinho de Patrocínio faz porta. parte da Grande Uberlândia, então estamos perto, né? E é uma alegria estar É. aqui, né? Mais uma vez, e fico feliz em poder conhecer as pessoas, né, que seguem a sua live e participar de qualquer forma, né, de uma forma ou Uhum. outra, para com você aqui, né? Que bom. Que bom. Eu acredito que vai ser uma noite de muito aprendizado. Todo mundo vai curtir bastante. Vivenciar, viver o evangelho com alegria, né? Porque a boa nova é É, a alegria. exatamente, né? Evangelion, né, a palavra grega, ou seja, o bom anúncio, né? Então não há É boa, como né? falar de evangelho sem alegria, sem um entusiasmo, né? Realmente não. Verdade. E o nosso tema de hoje, que a gente escolheu, foi
parábolas, a família em parábolas, né? É um tempo curto que a gente vai ter, mas vai ser com muito carinho para falar sobre esse assunto. E eu acho que a primeira coisa que a gente poderia pensar é o que significa parábola e por que Jesus falava em parábolas. Simão, o que você poderia falar para a gente? Essa resposta foi ele que deu, né? O capítulo 16 do Evangelho de João, né? Quando os discípulos dizem por que tu pergunta por que tu falas em parábolas, né? Ele diz porque eu falo em parábolas porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem, né? O que ele quer dizer com isso? A parábola é uma forma literária, uma maneira linguística de se expressar para trazer um ensinamento. As parábolas, elas são de uma característica que nós podemos chamar construtivista. Elas partem daquilo que é conhecido, eles cria-se uma história dentro de um assunto conhecido e daquele assunto extrai-se uma ideia, né, um ensinamento. E Jesus ele fazia isso com maestria. São 60 parábolas que ele conta. São 60 parábolas contadas por Jesus. E o interessante é que usava os elementos dos ouvintes, né? Então, se ele falava com pescadores, ele contava parábolas ligadas à pesca, com agricultores, parábolas ligadas à agricultura. E assim ele fazia com cada segmento com quem ele conversava, né? Então, é um gênero literário para se ensinar contando histórias. Uhum. Quando a gente vai pesquisar, assistir documentários que falam um pouco sobre a época de Jesus, porque acaba que a gente tem acaba nos documentários vendo um aspecto mais neutro relacionado à parte religiosa e vendo realmente a coisa mais histórica. A gente começa a perceber que as pessoas, os cientistas e os historiadores trazem muito essa questão do texto, de como Jesus utilizava das coisas do cotidiano, das pessoas, a linguagem. Ele utilizava uma forma de facilitar a compreensão da nossa compreensão através de coisas que estavam ali no dia a dia. Isso nos lembra muito o Paulo Freire, né? Que ele falava que para alfabetizar era importante conhecer o alfabetizando, a sua realidade. Então, quando ele queria alfabetizar as pessoas do campo, por exemplo, ele utilizava coisas do campo, que já estavam ali dentro do campo de visão dele. Isso Perfeito, ajudava muito. Né? perfeito. Porque é o que tem significado, Alan. O aprendizado ele é diretamente proporcional ao significado que se encontra no ensino. Então, se nós Uhum, encontramos significado naquilo que nos é ensinado, nós aprendemos e nós retemos, diferente de ensinos aleatórios, abstratos. Então, a parábola ela tem essa característica, ela toca fundo porque ela gera um aspecto de significado. Né? O signo trazido na comunicação, ele tem um significado uhum. muito forte. Então, é uma forma de aprendizado muito boa. Verdade. E uma das coisas que a gente lê no Evangelho é que quando Jesus utiliza as metáforas, parábolas, vai de acordo, vai de encontro a algo que ele fala também, que é colocar a luz no local correto de iluminação para todos nós, que é colocar a luz não pode ficar embaixo do alqueire, mas no velador. Isso, Perfeito, né? A candeia, sobre não deixar a candeia debaixo do alqueire, né? E isso ele uhum, fala aos discípulos, é o Sermão do Monte, na parte que ele vai falar aos discípulos, o sal da terra e a luz do mundo. Então ele fala, ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, para ficar escondida, né? E a parábola ela abre, ela ilumina, porque ela traz um significado, como dissemos, e aquilo uhum. tem sentido, toma um sentido. E aí clareia o entendimento, clareia o raciocínio. Né? E Jesus era tudo, ele era mestre em tudo, né? Mas Mestre em um grande tudo. contador de parábolas, de histórias, né? E É histórias verdade. muito significativas. É verdade. A gente, é, a gente tem uma outra compreensão, né? E quando a gente revisita a nossa estadia nas épocas, nas várias épocas da humanidade, quando nós nos encontramos nas faixas mais iniciais da história da humanidade, a gente começa a perceber que falta elementos, falta muito conhecimento, apesar de ter muito conhecimento importante, que a gente utiliza até hoje, inclusive, mas
falta vocabulário, assim como os espíritos na hora de passar, transcrever as informações que Kardec começou a organizar para trazer, para organizar a codificação espírita, muitas vezes eles alertam muito sobre isso, que falta elementos, falta elementos de comparação para a gente poder entender as respostas que eles poderiam nos dar, mas a gente não ia ter condição de compreender. Jesus disse isso, né? Capítulo 16 de João, novamente. Ele diz: muitas coisas eu vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. E ele vai buscar o gênero de parábolas para facilitar isso, porque aí não precisa de uma palavra, traz uma ideia, né, o sentido da parábola. E isso ajuda na falta de vocabulário, porque aí já não é mais cognitivo no sentido mecânico, é um cognitivo no sentido apenas de aprendizado, de retenção, né? Então, ele nos ensinou, de certa forma, como a gente deve aprender as coisas, né? Ele nos ensinou a aprender, né? Ele nos ensinou os pilares lá do relatório de Jacques Delors, né? O aprender a aprender, o aprender a fazer, o aprender a ser, né? Essa ideia é importante perceber isso nas parábolas, né? E os espíritos reclamaram, no bom sentido da palavra, isso também, né? Eles, vez outra, eles diziam a Kardec, né? Por que não tendes vós uma palavra para cada coisa, né? Para expressar cada ideia? É mesmo, é mesmo, é mesmo. E antigamente, eu me lembro quando. Eu sou de família católica. Eu iniciei na infância com catolicismo, depois é que eu vim conhecer um pouco da religião protestante, e aí na adolescência foi que eu tive espírita e tinha muitas dúvidas, eu sempre falo isso, eu tinha muitas dúvidas e acabava tirando as dúvidas na juventude espírita. Então, os evangelizadores sofreram comigo, porque eu perguntava lá na evangelização, depois, e até quando eles me davam carona para chegar em casa, eu saía perguntando, fazia muitas perguntas. Porque o jovem tem muitas perguntas, né? E acaba que muitas vezes a gente hoje, na vida cotidiana que nós estávamos levando nos lares, a correria de sair, de acordar cedo, se preparar para sair para as escolas ou para o trabalho, e acabava que a gente tinha muito pouco tempo de ter o contato com os filhos. Os pais ainda hoje, e nesse momento atual que nós estamos vivendo, todos nós estamos, quem está em casa, está vivendo essa grande oportunidade de se reconectar com os filhos. E aí, como é que a gente consegue perceber a importância de facilitar a comunicação através de coisas do cotidiano, justamente entre pais e filhos? Será que é possível, é necessário que os pais entendam melhor os filhos, qual é a realidade dos filhos, por que eles assistem tanto Netflix, por que eles vão tanto ao YouTube? Será que é possível entender um pouco disso? A questão não é entender, porque são gerações um pouco distintas. A questão é compreender, né? É compreender as diferenças. E essa forma hoje, o momento pelo qual nós passamos, ele nos leva a isso, porque nós vamos dividir mais tempo a convivência, e aí vamos nos mostrando mais também. E os pais vão se, de certa forma, mergulhando nesse universo dos filhos mais jovens, dos filhos crianças, esse universo do entretenimento que você coloca, né, dos filmes. E é uma oportunidade também de os pais irem explicando algumas mensagens subliminares trazidas nesses meios, né, nos filmes, nas músicas. É possível trazer isso, essa convivência, no aspecto lúdico que acaba se criando em casa, porque em casa a convivência é lúdica, ela é de brincadeira, ela é de improvisos, no sentido de atividades. Então, isso é salutar, isso é educativo, no sentido específico da palavra educação, educare, né? O tirar de dentro. As pessoas agora em casa estão tirando de dentro, né? De dentro de si mesmas, as suas próprias personalidades, mostrando como são. Porque em casa nós mostramos como nós somos. Na rua, nós nos mostramos como gostaríamos que as pessoas nos vissem. Em casa, nós nos mostramos como somos. Então, é a escola da alma que nós temos, como nos fala Emmanuel, né? Ele nos fala lá no livro Consolador, na questão 110, ele diz que o lar ainda é a melhor escola para a educação das almas. Educação das almas.
Então, é nós esse o vamos. ponto que nós podemos aproveitar muito nessa convivência aparentemente forçada, não é? Aparentemente, mas nessa convivência Uhum. necessária. Então, é o sair do que eu chamo do isolamento social para o recolhimento pessoal, para que a gente se recolha e reavalie uma série de circunstâncias. Uhum. E perceber o quão é agradável, o quão é bom estar com a família. Mesmo que as Uhum. crianças nos deem trabalho no sentido daquele corre-corre, de entretê-las, mas não Sim. há nada que pague essa convivência, essa oportunidade de estar ali dia a dia. E vamos sentir falta depois. Não pelo Ah, com motivo da certeza. convivência, mas pela convivência em si. Sim, sim, sim. Até porque esse tempo passa muito rápido, né, Simão? Por exemplo, o seu Exatamente. filho está com quantos anos? Seus filhos? Bom, eu agora já não tenho criança mais, né? Os cabelos Exatamente. brancos estão dizendo isso, né? Não, que É, isso. meu filho, eu tenho um filho com 31 anos e uma filha com 22 anos, né? Pois é, não Mas para a passou gente rápido? passou rápido, a gente sempre lembra da fase infantil, né? Isso faz parte, é da natureza, né? Agora, aproveitando o embalo, você falou que o jovem gosta de fazer pergunta, que é característica da juventude, então eu te agradeço, porque eu estou me sentindo jovem agora, porque eu faço pergunta todos os dias. Eu acho que eu sou o que mais pergunta as coisas, eu querendo aprender as coisas. Ah, Então, eu me senti jovem agora, gostei, viu? Muito bom, obrigado. ok, mas é uma das coisas que a gente acaba esquecendo depois que vira adulto, né? De que a gente está sempre com essa possibilidade de aprendizado. E como é que a gente aprende? É se questionando, é dando perguntas. Eu brinco em algumas palestras que quando a criança é muito pequena, ela sempre tem aquela fase dos porquês. Então ela pergunta por que isso, por que aquilo, sempre levanta a mão e quer saber de uma coisa. Mas quando as crianças vão crescendo, eles acabam se conectando com outras pessoas, vão conhecendo os amiguinhos, vão pedir para dormir na casa do amiguinho, passar a noite lá, brincar, passar o final de semana na casa do tio. E aí eles vão se afastando aos pouquinhos dos pais. E aí as perguntas que eles faziam antes para os pais, eles vão fazendo para outras pessoas. E aí a gente vai começar a sentir falta disso. Né? Vai começar a sentir falta. E vai querer reconectar. E aí vem outras perguntas mais complexas, inclusive com relação às questões da vida, dos relacionamentos, com relação às coisas que são sugestionadas, conflitos, coisas relacionadas à drogadição, por exemplo. E aí, com quem ele vai perguntar? Ele vai perguntar para quem está lá fora ou vai perguntar numa fonte segura que pode lhe apoiar dentro de casa? Exatamente, essa é uma das missões, né? Não é funções, não. Pai e mãe não tem função, tem missão, né? E é uma das missões dos pais, né? Esse acompanhamento, essa amizade pai para filho, mãe para filho, né? Que não é uma amizade de iguais no sentido de duas crianças, de dois jovens, de dois adolescentes, mas de um ser que ama indistintamente para um Uhum. ser que é amado completamente. Como vemos, né, na parábola que, de certa forma, traz muita proximidade para a família, a parábola do filho pródigo, né? O amor incondicional. Pronto, Essa é a perfeito. missão dos pais. Pronto, perfeito. Já chegamos na a primeira parábola que a gente tinha separado para poder conversar um pouquinho. E como é que a gente entende essa parábola do filho pródigo? Porque ela vai. Inclusive, eu separei um livro que você, inclusive, participou, que é o Parábolas de Jesus, Ah, à luz sim. da doutrina espírita, que você fez uma participação bem Exato. bacana, já li os textos, a organização do Rafael Papa. E no Exatamente. final, quem quiser receber um livro, esse livro aqui em especial, eu vou falar no final como é que a gente vai poder sortear ele para alguém. Mas a gente separou. O Rafael Papa que mandou. Ele já tinha me dado esse livro para fazer sorteio com as pessoas. E essa parábola do filho pródigo, ele vai falar sobre vários assuntos. Aí eu te deixo para você colocar ele, pode colocar lá incompleto ou em partes, só para a gente fazer uma reflexão sobre o ensinamento do filho pródigo. Como é que a gente pode pensar um pouco melhor relacionado à nossa família? Bom, a parábola em si é uma parábola que eu chamo de análise do processo evolutivo.
ela transcende só o elemento família, né? Ela é uma análise do nosso próprio processo evolutivo, daquele movimento elíptico, né? Ou daquele movimento de ir, projetar, retornar, fixar e crescer, né? Que é a espiral do crescimento, da evolução. E é uma parábola que vai simbolizar genericamente esse aspecto. Do ponto de vista familiar, nós podemos também buscar alguns elementos. Então, não vamos analisar a parábola pelo prisma da evolução, que é o que ela, Sim. de fato, traz com precisão, né? Com muitos elementos. Mas aqui nós podemos observar, na parábola, 3 tipos de amores familiares. Porque nós temos a ideia do amor, mas nós temos manifestações. Então, nós temos um amor que é caracteristicamente de doação, que é o amor que vai e não precisa voltar, é aquele amor que você tem e transborda e não precisa receber de volta, que é o amor paterno, o amor materno. Tem-se o amor de recepção, que é o amor de filhos. Só gosta de receber o amor. Ama os pais, mas gostar de receber o amor dos pais fica mais forte. É tipicamente de recepção, né? Os filhos, por mais que amemos nossos pais, nós não temos a dimensão do quanto nossos pais nos amam. Quando nós nos transformamos em pais, em mães, aí, por analogia, nós imaginamos quanto somos amados pelos nossos pais. E aí queremos devolver o amor, mas muitas vezes os pais já foram devolvidos para o mundo espiritual. Então, a natureza do amor filial é recepção. E temos o amor de concorrência, que é o amor entre irmãos. O que é concorrência? Concorrência não é... Concorrentes não são adversários. Adversário corre na mesma direção e no mesmo sentido, ou seja, o adversário choca um com o outro. São sentido e direção iguais. Agora, concorrente não, corre na mesma direção, no mesmo sentido, o adversário em sentido contrário, o concorrente corre na mesma direção, no mesmo sentido, mas em caminhos separados. É uma concorrência, ou seja, correm juntos, concorrem, mesmo sentido, mesma direção, em paralelas. Adversário, mesma direção e sentidos opostos. E aí chocam. Então, o amor entre irmãos, ele é um amor de concorrência, por quê? Os irmãos, os filhos, enquanto irmãos, buscam na mesma fonte de amor o amor. Ou seja, buscam dos pais. E cada um tem o seu jeito de chegar ao pai, à mãe, e receber o amor. Cada filho é de um jeito diferente, porque somos espíritos diferentes. Então, torna-se um amor de concorrência, não é de adversidade, porque os irmãos se amam. Porventura, eu posso estar com um amigo e dizendo assim, olha, o meu irmão é muito chato. E o meu amigo fala para mim, ele é chato mesmo. E aí eu falo para o meu amigo, por que você está dizendo que ele é chato? Eu falo, não, porque você falou, mas ele é meu irmão, não é seu. Ou seja, eu posso falar que ele é chato, você não pode falar que ele é chato, porque eu gosto dele, eu amo esse irmão. Então, é o amor de concorrência. E a parábola e a família vive com essas características. Ainda tem um quarto amor que a parábola não vai apresentar, que é o amor de compensação. O que é o amor de compensação? É o amor conjugal. É aquele amor que a esposa diz assim para o marido, ô meu bem, hoje você não falou que me ama. E ele diz para ela, você também não falou? Quer dizer, fala que eu falo, me ama que eu amo. Né? Então é aquele amor que tem que ficar sempre falando assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo, para ter uma ideia de retorno, de compensação. Então nós temos esses 4 amores convivendo na estrutura familiar e nessa parábola não temos o amor de compensação, mas temos o amor de doação, temos o amor de concorrência, o amor de recepção. Quando a gente observa a parábola, muitas vezes passa de forma despercebida isso. Veja o texto aqui em Lucas, no capítulo 15, quando começa aqui no versículo 11, né, que Jesus está fazendo uma continuidade de parábolas, ele conta a parábola da dracma perdida, depois vai para o filho pródigo, todas elas trazem um mesmo sentido de recuperação, de resgate, de refazimento. Mas aqui diz o seguinte, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele, o pai, lhes repartiu os haveres. Lhes repartiu.
Veja que o pai aqui, ele não deu só os bens do mais novo, não. Porque quando a pessoa Uhum. vê a parábola, foca no mais novo, dizendo assim, ó, ele pegou os bens e saiu. Mas o mais velho também pegou os bens. Porque aqui diz o pronome, é claro, o pronome aqui é para a terceira pessoa do plural, e Uhum. lhes repartiu. Não disse e repartiu para o filho mais novo, lhes É. repartiu. Para os dois, mostrando a equidade do amor de doação. O amor de doação, ele é justo. O amor de doação, um pai e uma mãe não ama mais um filho do que outro. Pode amar, pode demonstrar o amor de maneira diferente, mas não com Uhum. intensidade diferente. Porque tem filho que você vai amar, eu falo que é filho mineiro, né? Você ama é pegando, né? É com a mão. Porque nós, os mineiros, quando queremos assim, falar, eu quero enxergar alguma coisa, fala, deixe-me ver, aí você vai e pega. Tem que, não dá para ver só com os olhos, tem que segurar com assim, com a mão e olhar, né? Então, esse é o ver nosso, né, mineiro. E o pai e a mãe podem amar de maneira diferente. Um filho você ama abraçando, porque ele adora ser abraçado. O outro você ama, mas sem precisar de abraçar, porque ele não abraça muito. Você vai abraçá-lo e fica com os braços estendidos. E a maneira de demonstrar é diferente, mas a Uhum. intensidade é a mesma. O amor paterno, o amor materno, ele é sempre justo. Ele não trata mais, ou melhor dizendo, ele não trata melhor ou pior. Ele trata de forma igual. Por isso aqui é Uhum. importante a gente perceber na parábola que o pai repartiu os bens não só para o filho mais novo que havia pedido. Ele repartiu também para o Para o mais mais velho. velho. Por isso está o pronome. E ele lhes repartiu os Uhum. haveres. Quer dizer, deu os haveres para os dois. Porque se ele Sim, sim. repartisse só o do mais novo, não teria equidade. Essa é a característica de amor maternal, paternal. Equidade, equanimidade, ou seja, justo. O que faz para Uhum. um, faz para o outro, de maneira diferente, mas faz para um, faz para o outro. Se tem um filho, guarda aquela comida para o filho. Se tem dois, guarda para os dois. Se tem três, guarda para os Sim. três. Se tem 25, guarda para os 25. Não tem essa Verdade. questão. Pai e mãe ama assim. Nasceu o primeiro filho, ama. Nasceu o segundo, ama. Nasceu o terceiro, ama. 28º, ama. Não tem Verdade. diferença. E aqui na parábola fica claro esse aspecto do pai distribuir. O mais novo pede, e ele vai O distribui mais para velho os também. dois. E aí Interessante diz o você ter... texto. Continua, Pode pode falar. continuar. Não, fica à Não, vontade. eu ia falar que é interessante a gente trazer isso até para a nossa realidade, no sentido de que muitas vezes as pessoas confundem um pouco quando a gente fala um pouco mais, gasta um pouco mais de tempo com o filho e acha que há uma separação de quantidade de amor empregado em cada um deles. É a mesma coisa quando se tem um filho especial que demanda um pouco mais de atenção e de cuidado do que o outro. Não quer dizer que ama mais um por causa disso. Exatamente. Exatamente. E o pai aqui vai demonstrar isso toda hora, que ele ama igualmente, mas de maneira diferente. Porque a personalidade dos filhos, as personalidades são diferentes. E por quê? Porque somos espíritos diferentes, nós não somos os mesmos em termos de coletividade. Então aqui ele faz isso, ele reparte os haveres. E é interessante que dá a impressão também, quando a pessoa observa a parábola, que o filho pegou e foi embora. Não, não foi assim. Lhes repartiu os haveres, passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Aqui vem aquele aspecto daquele momento que o filho diz assim: não, eu vou viver sozinho, eu vou viver a minha vida. Eu tenho que me encontrar, né? Eu tenho que Uhum. buscar a minha própria vida, eu não quero ficar sob a dependência, eu tenho que ter a liberdade, Minha experiência. a minha própria experiência. A liberdade, diz uma letra de música, disciplina é liberdade. Não há uma liberdade nesse sentido de jogar tudo para cima. Nós podemos jogar tudo para cima, só que cai em nós de novo, porque nós ficamos embaixo. Então, Verdade. esse aspecto mostra assim, a intemperança, o mais novo. Por que não foi o mais velho? Porque aqui a ideia é mostrar o mais novo, aquele da intemperança. E aí chama atenção até para a gente entender algumas características nos filhos. Não quer dizer que seja regra. Não, não é isso. Mas normalmente, o que nós temos? Uma família maior, o filho mais velho.
O filho mais velho, ele é o filho da inexperiência. É o único filho que nasce quando pai e mãe não sabem nada de ser pai e mãe. Estão Verdade. treinando com o filho. Eu brinco muito que, para você saber quem é o mais velho, você pergunta assim para os filhos: quanto tempo você ficou enrolado em um coeiro? Porque o mais velho, ele fica enrolado em um coeiro, até diz, mas a criança demora 30 dias para descobrir a mão. O mais velho, sim, porque ele fica enrolado em um coeiro, só descobre que tem mão quando solta esse coeiro. Né? O filho mais velho, se ele imaginar a possibilidade de um dia pisar descalço no chão, a mãe fala assim, você vai ficar doente. O segundo filho, a mãe fala assim, menino, você está andando descalço, você vai ficar doente. O terceiro fica sujinho lá andando pelo chão. O quarto, a mãe fala assim, tem mais um, tá por aí. Né? Porque a ideia de levar a educação para o mais velho é da inexperiência. Então, em regra, a forma de lidar faz com que esse filho mais velho, não é regra, vou mudar a frase, não é em regra. Normalmente, ele tende a ser mais íntegro, é um filho assim mais ponderado, é aquele filho que a mãe está na sala recebendo visitas e ele chega correndo e a mãe olha com o canto do olho assim e ele vai embora caladinho. Né? Porque é aquele filho da integridade, é o filho preposto, né, do pai e da mãe. O pai vai sair, ele fala para a filha mais velha, o filho mais velho, toma conta dos seus irmãos, e assim vai. Então, cria uma característica. O filho do meio é o filho da comparação, que a gente diz. Porque os pais tendem a fazer assim. Seu irmão, na sua idade, já tinha passado de ano. Seu irmão, na sua idade, já tinha feito isso. Seu irmão, na sua idade, e ele se sente comparado. E qual é a tendência? Ser o oposto do mais velho. Porque não se compara os desiguais. Não se compara aquilo que não é igual, não é semelhante. Então, ele tende a ser diferente. Então, o filho do meio é aquele filho que a mãe está recebendo visita na sala e ele chega correndo, a mãe olha com um canto de olho e fala assim, que só está me olhando desse jeito. O mais velho vai embora caladinho, o do meio ele questiona. É um filho da ginga. Né? O caçula é o filho do carinho, é aquele que não pode ver um colo de mãe vazio que ele senta, não interessa a idade que ele tenha, o filho tenha. É aquele filho que você sabe que é o caçula porque é o único que mantém o apelido para a vida inteira, né? O Inho, né? O Joãozinho. Aí chama o Joãozinho, chega 2 metros de Joãozinho, né? De tão grande. Cada um tem o seu jeito. E esse filho mais velho busca o amor na integralidade, o do meio busca o amor assim no jeito. A mãe chama atenção e diz, não estressa não, mãe. Né? O filho mais velho chama atenção e dá aquela caladinha e fala, pois não. Pois é. O do meio, ele fala assim, não, mãe. Né? É aquele todo cheio. Então, tem características diferentes. E tende, então, aqui, os filhos mais novos, esse aqui mais novo, mostrando essa ideia da intemperança. Se o mais velho está lá trabalhando certinho, eu vou dar um jeito de viver minha vida fora. Todos nós passamos por esses momentos, na condição de jovem, de filho. A gente quer um caminho próprio. E ele assim fez. Né? E o pai, veja, o pai deixou. Né? O pai fez o que podia. Né? O pai, quando diz aqui, e ele então, o filho mais novo, né, juntando tudo que era seu, partiu, foi embora. Como se dissesse, olha, o pai dissesse, olha, eu fiz tudo, cuidei tudo que me foi possível, da forma que me foi possível, dei o amor, dei a instrução, agora é o momento dele. Isso nos leva à questão 190 do livro O Consolador, quando o Emmanuel nos fala dessa questão que se aplica bem aqui. Né? É um filho aparentemente aqui um tanto rebelde no sentido de buscar a sua vida própria, e Emmanuel traz uma observação sobre isso, né? Sobre o efeito da providência divina nesses momentos em que queremos buscar a todo custo a nossa, aspas, liberdade. Né? Então, eu sugiro que as pessoas deem um pulinho lá no livro Consolador e leiam essa questão 190, principalmente para lidar com os filhos em momentos difíceis, vamos dizer assim. Eu não diria, o pessoal fala, o filho difícil. Não, o filho em momento difícil. Em momentos né? difíceis. Em momentos difíceis. E lá Emmanuel dá uma orientação muito interessante. E aí ele parte e vai viver sua vida. E o pai, aguardando que um dia retornaria. Né? Porque diz o ditado nosso brasileiro, né? Que o fruto não cai longe da árvore. Né? Então, acaba que o pai ensinou, deu o ferramental e disse, olha, se ele fizer mau uso, ele vai voltar.
Se ele fizer bom uso, Uhum. ele vai voltar. Ele vai voltar para agradecer ou ele vai voltar para É. recomeçar. Então, ele fez a parte dele e teve uma certa serenidade, como Emmanuel fala nessa questão 190, de entregar para a providência. Né? Diz Emmanuel, depois de tudo tentar e não lograr êxito, deixai por conta da providência. Uhum. Ele mais ou menos fez assim. E esse filho foi fazer a sua escolha de vida. Né? E ali depois ele tem lá o seu momento de dificuldade, né? Ele chega em um momento aqui do versículo 17, né? Do versículo 16, em que ele está ali em momento difícil. Se fôssemos analisar pelo prisma da evolução, é o nosso momento instintivo, né? Que ele vai querer comer a comida dos porcos. Isso é o Uhum. lado instintivo, é o momento do reino animal, é o processo instintivo, é como se houvesse Uhum. uma retomada, mas não é esse o prisma da nossa conversa, é o lado mais Uhum. família. E ali no versículo 17 tem o ponto-chave da parábola. E ele caindo em si, pensou. Cair em si. Caindo em si. O que é cair em si? Tomou consciência. Né? E é belíssima a frase, porque diz assim: caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? É o Exatamente. voltar para casa, né? É como na letra da música, né? Estou de volta para o meu aconchego. É a hora que a gente quer voltar para casa. A gente quer o cantinho. Esse voltar para casa é voltar não no sentido físico somente, é voltar no sentido emocional, é buscar as Uhum. raízes. E o que nós temos nas raízes? A força. A raiz é o instrumento, é o elemento da árvore que vai buscar a água, que vai buscar o elemento de vida. Então é como se fôssemos buscar, quando dizemos vamos voltar para casa, não é voltar a morar na casa necessariamente com a família, Uhum. é buscar de volta a energia, aquela energia da família, né? Aquele Força. espírito de família que fortalece. E ele então fez. E ele se planejou para isso, porque ele não só voltou, ele se planejou. Porque Ele vejamos o pensou, versículo né? seguinte, além de pensar, ele planeja, diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou seu dia de ser chamado seu filho. Ou seja, ele organizou tudo o que precisava para poder Uhum. fazer e voltou para casa. Quando ele volta para casa, o amor de doação aparece novamente. Porque aqui foi o amor filial. Ele dizendo: olha, me dá minha parte. Ou seja, eu sou seu filho, o senhor me ama, me dá minha parte. E o pai deu Uhum. para ele, para o outro irmão também. É a busca. O amor filial busca. Depois volta o amor de doação. Quando ele vindo de longe, o versículo ele é muito bonito, o versículo 20. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Quando seu pai o avistou. Vinha ele ainda longe, mostrando que o amor de doação não precisa estar perto. Ele é visto à distância, ele é sentido à distância, ele é exalado à distância, ele é espargido à distância. Pai e mãe não precisam estar próximo fisicamente dos filhos para que o amor desses pais possa fazer trazer benefícios para os filhos. Então, de longe ele avista, o pai o avista. E, compadecido dele, correndo o abraçou. É importante esse ponto aqui para mostrar o que é o amor materno, o que é o amor paterno. O pai é um ancião. O Uhum. ancião de Israel, ele usava túnica e ele usava o cajado, a túnica, e ele andava a passos curtos, porque a própria túnica dificultava esse movimento. Então não era comum um ancião correr. E aqui o pai corre em direção ao filho, correu e o abraçou, mostrando que o amor paterno, o amor materno, ele não tem tamanho, ele não tem um limite para ser demonstrado, para ser exercido. E o pai, então, ultrapassando os limites da idade, ultrapassando os limites do corpo, correu e abraçou e beijou o filho. Uhum. Veja, o pai poderia, se não fosse o amor de doação, diria: bem feito, desculpa a Uhum. expressão mineira, deu com os burros na água.
Não, ou seja, em outras, para lá, bateu com a cara na porta, linguagem mineira Bateu. nossa, né? Mas não, o amor materno, ele não quer saber de cobrança. O amor paterno, o amor de doação, simplesmente amou, abraçou, beijou e viu ao longe e trouxe. E aí diz, e o filho diz, pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E antes que ele terminasse a frase, porque a frase continuaria, né? Quero ser um dos seus trabalhadores, como ele havia pensado lá Uhum. atrás, mas o pai Sim. corta a frase e diz a ele, e chama Chama o os servo. servos, né? E diz, trazei depressa a melhor roupa, vista-o, ponde-lhe o anel, quer dizer, o da família, né? O símbolo da Uhum. família, Voltou para ponde a o família. anel, voltou para a família. E veja, dê a melhor roupa. O amor de doação, pai, mãe, ele pergunta os porquês depois. Ele atende, ele, 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 Uhum. ele agasalha, ele tem o acolhimento. E aí, nessa hora, o amor filial, que era de doação, fica o amor de gratidão, de devolução. E aí sim ele vai devolver esse amor ao pai. Né? Ele vai devolver o amor ao pai. Porque o pai percebeu, dizendo a ele, quando ele diz que não seria assim, ele fala, regozijemo-nos, pois meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Imaginemos a alegria do amor de doação. Do E grande aí reencontro. surge o amor de concorrência, o irmão. O irmão mais velho, diz assim o texto, o versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, trabalhando. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado porque recuperou com saúde. O filho mais velho, então, ele se indignou e não queria entrar. Veja, não vou entrar. E o pai, veja, olha o texto. E saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Veja o amor paternal novamente, o amor de doação. Total Percebeu que o filho mais compreensão. velho estava assim na concorrência, ou seja, pô, eu estou aqui. Ele foi lá e falou, não, né? Deixa disso, vamos entrar. O pai saiu em busca. Da mesma forma que o pai correu ao encontro do filho que voltava, o pai saiu ao encontro do filho que já estava. É um Uhum. sair, veja o verbo sair, né? Saiu, é o amor que sai, é o sentimento que sai e foi ao encontro desse filho que estava. E o filho respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, olha a forma que o filho fala, em vez de dizer, vindo, porém, meu irmão, Esse aí, esse teu filho, vê o aspecto ainda concorrencial, do egoísmo, infantil. do infantil, né? Porque depois eu imagino a cena, na hora que ele viu o irmão, foi lá, abraçou e ficou tudo bem de novo, porque o É, amor existe. Mas tem aquele senãozinho, né? De vez em quando. E aí ele diz, esse teu filho que desperdiçou os teus bens, tu mandaste matar para ele um novilho cevado, para mim nem um carneiro. E então o pai lhe responde, olha que interessante a forma, né? O pronome possessivo. Meu filho, tu sempre estás comigo. Não é tu sempre esteves comigo. Não, estás. Ele usa, a presente. frase está no presente indicativo. Não é passado, porque filho nunca é passado. Filho é sempre presente. Não tem Filho é esse. sempre no momento presente. A gente conjuga o verbo é eu amo, não é eu amei. Ninguém nunca amou o filho, sempre ama o filho. O amor de doação não se conjuga no passado, se conjuga no presente. Então, veja, você está, porque sempre estás comigo. Normalmente, quando usamos uma forma adverbial, a gente joga no passado, sempre estiveste comigo. Mas não, ele não disse sempre estiveste comigo. Ele disse sempre estás comigo. Ele dá uma outra forma a essa maneira adverbial. Depois diz, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos
nos alegrássemos, porque esse teu irmão reviveu. Esse teu irmão estava perdido, foi achado. E olha que ele usa o verbo no plural, regozijássemos. Ele não diz regozijasse ele. Não, eu e você, meu filho, o irmão dele, para mostrar Todos o quê? nós. O espírito de família. Então vejam que forma tranquila, bela de entender o amor familiar, o sentido familiar, numa parábola que muitas vezes leva à ideia de incompreensão, desrespeito, e óbvio, o outro sentido que a parábola traz, que é uma análise evolutiva que nós não Uhum, fizemos aqui, não vamos fazer, que é o objeto do assunto. Mas veja uhum. a forma. E a ideia de dois filhos, né? Porque amar um só é diferente, amar dois, quer dizer diferente assim, amar um você não tem que dividir, né? Amar dois é divide, então traz dois filhos. Podia ter colocado só um filho aqui, né? Não, mas pôs dois. Verdade. E pôs um mais velho, um mais novo. E como se ele dissesse ao mais velho, você é mais experiente, você está mais vivido. Vamos dar o voto de confiança para o teu irmão, né? Então, Sendo mais velho, mais o, compreensível. o mais velho chamou de teu filho e o pai te chamou de teu irmão. Veja que interessante. O irmão não disse meu irmão, disse o teu filho. E o pai não disse meu filho, disse teu irmão. Para dizer, como responder para ele, olha, não fala que é meu filho, porque você também é, fala que é seu irmão. Então, o Uhum. filho disse, o teu filho, em vez de dizer meu irmão, o pai poderia ter dito, então, o meu filho voltou, não, ele disse, o teu irmão voltou, para mostrar a horizontalidade, o quanto que pai e mãe são a temperança da família, Uhum. são o equilíbrio da família. Verdade. E é interessante que nessa parte que ele fala, o teu filho parece que está afastando dele a pessoa e jogando para o pai. E quando ele fala, esse teu Exatamente. irmão, volta, reaproxima. Falou, não, Perfeito. ele não é só meu, ele é seu. Ele não é uma responsabilidade, ele não é um meu apartado, ele é um meu nosso, né? Ou seja, é nós. Por isso, depois vem o verbo na primeira pessoa do plural, né? Regozijemo-nos, né? Ou era preciso que regozijássemos. Eu e Uhum. você, meu outro filho, vamos dizer assim, o filho mais velho, né? Então, Sim. é muito legal, muito interessante essa forma parabólica. E a vantagem de parábolas, é que você tem prismas para poder observar. Você pode olhar pelo prisma da família, pode olhar pelo Sim. prisma da ingratidão, pelo prisma do amor, pelo prisma da evolução. Depende do prisma, o ângulo que você quer olhar a parábola. É uma das virtudes das parábolas, dos ensinos em parábolas. Verdade, verdade. Tem muitas pessoas que mandaram escreveram aí, a gente não vai conseguir falar, porque a Ana Augusta falando aqui lá do Rio de Janeiro, falando que personalidade diferente, necessidades diferentes, momentos diferentes, né? Mas um amor tão grande que não se Exatamente, pode quantificar. É mais ali, exatamente. ali que tem a Emiliana falou, não, peraí, ela mandou um abraço só, agradecendo a passagem da gente lá em Campo Grande. A a Wanda, acho que é a Wanda, nas famílias espíritas, o incentivo à evangelização espírita faz muita diferença. Evangelizar a criança e o jovem faz a diferença nesse processo. Eu acho que a Renata, uma das perguntas que me passou aqui, como vocês avaliam a importância de cada membro da família desempenha seu papel com amor, respeito e gratidão? Dentro desse aspecto que foi falado, como é que você poderia responder? Não é, não é só importância, é de fundamental importância. Nós temos papéis familiares, né? O papel de filho, o papel de irmão, o papel de pai. Né? Nós Uhum, temos todo esse conjunto de papéis familiares que nós exercemos. Eu sou filho, sou irmão e sou pai. Eu tenho exato. três papéis. Sou marido, no caso, são papéis. E todos os papéis familiares precisam ser exercidos com afabilidade, com doçura, com respeito, com consideração, como foi bem dito eu esqueci o nome, Wanda, né? Renata. Renata, A Wanda. A pergunta foi pela da Wanda, Renata. a da Renata. Então, como foi bem colocado por ela, é necessário isso. Viver em família é um exercício de cessão. Cada um cede individualmente para que todos ganhem coletivamente. Uhum, Eu digo que o contrato de casamento, o consórcio, o contrato de casamento, ele é um contrato de cessão.
Os dois cedem individualmente e os dois ganham coletivamente. Verdade, verdade. É, a Carla está falando que a gente até entende, mas que é uma lição difícil de se aprender. Meu irmão é 25 anos mais novo, 25 anos mais novo, e dá um trabalho para minha mãe. Por vezes fico triste, mas como mãe entendo agora a adolescência. Quer dizer, agora ela está entendendo que agora está no papel de mãe, ela consegue compreender melhor o que está acontecendo. O que É o aconteceu com ela. processo, né? É o processo, né? A adolescência é uma idade, fisicamente falando, desculpa, terrenamente falando, uma idade de autoafirmação. Aliás, tem um Uhum. poemazinho de Lidínio de Menezes que ele diz assim: idade de turbulência e de autoafirmação, requer a adolescência, pulso forte e devoção. E Kardec nos faz uma pergunta aos espíritos justamente sobre essa questão, esse momento. É a questão Uhum. 385 do Livro dos Espíritos. Quando ele pergunta lá por que a pessoa, numa determinada etapa da sua vida, mais precisamente ao sair da adolescência, muda o comportamento. É o espírito que se modifica? E os espíritos respondem: não. É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra como realmente ele era. Então, ou Uhum. ele é, né? É um momento muito, muito importante que precisa de um devotamento paterno-materno, pulso forte, né? Ou seja, Uhum. disciplina, regras, mas Disciplina, com limite. devotamento, né? Com limites, com devotamento, com essa devoção, com essa atenção. Seria algo aparentemente paradoxal, né? Teria que ser afiliativamente assertivo, né? Teria que É, ser docemente exigente, mas é verdade. o necessário, né? São várias dosagens com muito equilíbrio. Não é fácil, é por isso que a gente retorna várias vezes para poder ir aprendendo com todo esse processo, né? É a escola da alma que nós dissemos aqui, né? É que Emmanuel nos fala, né? Ele Uhum. pergunta-se a ele, lá na questão 110 do Consolador, pergunta-se a ele justamente isso: qual é a melhor escola na Terra para preparar a escola para a preparação das almas recém-chegadas na Terra? E ele responde: a melhor escola para as almas recém-chegadas na Terra ainda é o lar. Os Uhum. educandários propriamente ditos, as escolas, os educandários, os estabelecimentos de ensino propriamente ditos, podem ensinar, mas só a família pode educar. É na família Exato. que se encontram as bases do caráter. É isso que ele traz de uma forma bem mais ampla nessa questão 110. Então, é a escola da alma, é o melhor lugar, né? É onde nós renascemos, é com as pessoas com as quais já convivemos, pessoas para as quais devemos oferecer nosso concurso, pessoas das quais receberemos também o concurso delas, e com a idas e vindas, fluxos e refluxos, mas é o processo familiar. E, Uhum. conforme dizia a filósofa, né, Dorothy, lá do filme O Mágico de Oz, lá, um filme lá dos anos 50, né? Não que eu tenha assistido nos anos Maravilha. 50, óbvio, a não ser que eu estivesse assistindo do mundo espiritual. Mas esse ícone, né, do cinema, quando ela precisava voltar para casa e ela se encontrou com a bondosa bruxa do norte, ou do leste, ou do oeste, eu confundo Do os Oeste. pontos A do Oeste é cardeais a das Verdinha. bruxas, porque eram duas bruxas, a bondosa bruxa Duas. do oeste e a maldosa bruxa do leste, alguma coisa assim, mas ela encontra, e aí ela dá o caminho para ela voltar para o seu mundo, né? Acordar. Então ela diz assim: ponha-se nas pontas dos pés, bata os calcanhares e diga: não há lugar melhor no mundo do que a minha casa. E isso foi o mantra para ela retornar, para ela acordar, para ela Tá. voltar. Então nós precisamos É uma observar isso, mensagem que não há perfeita. lugar melhor no mundo do que a nossa casa, do que a nossa família. Perfeito. É uma pena que o tempo voou, né? O tempo voou rapidamente. A gente bebeu muito dessas palavras, dos seus estudos, da sua dedicação aos estudos, que é isso que nos fortalece no sentido de tentar apreender essas mensagens tão bonitas. A gente tinha separado pelo menos duas parábolas e vai ficar para a próxima, a parábola. É, Desculpe, né? Eu falei muito, desculpe. Não, de forma alguma. Eu duvido que alguém vai reclamar aí.
Muito pelo contrário. Isso é bom porque nos dá a oportunidade de fazer um novo convite para que você possa aceitar para um novo para falar da outra parábola. E eu nem E com falo qual é a alegria. palavra. Eu nem falo qual é a parábola, que é para ficar curioso, para as pessoas ficarem curiosas. E Muito bom. são muitas coisas que podem ser faladas sobre essa parábola. Daria-se seminários, né? Ou um evento apenas somente sobre isso. A gente podia falar sobre a herança, a questão da questão da herança, que tipo de bens estamos deixando, né? Se são bens materiais ou os bens espirituais, nessa convivência que estamos na nossa época agora, de agora, contemporânea. Como a gente falou no início, de que a gente está muito conectado ao celular, esquecendo de estar conectado com as pessoas que a gente ama. O que nós temos feito dessa fartura celestial que está aí destinada a todos nós? E a gente tem aqui a doutrina espírita como uma essas possibilidades de nos educarmos, de sermos verdadeiros aprendizes do Evangelho e utilizarmos não somente de uma das parábolas que estamos bebendo hoje, mas das tantas outras. Antes falou, citou aí, são 60. E assim, são inúmeras. A gente poderia falar também sobre por quanto tempo ainda me colocarei a dispor meu tempo com prazeres temporais, nocivos, né? Quanto tempo a gente vai ficar ainda gastando o nosso tempo com coisas que são meramente mundanas e não atrelar as coisas mais objetivas que vão nos levar para grandes... Fez uma hashtag Deixa Volta eu... Simão. Então a pessoa está fazendo hashtag aí, Volta Simão. Não, com alegria. Tem uma oportunidade, a gente vem sim e vamos. E eu me comprometo a falar menos, Alan. Não, a gente quer que você se comprometa a falar mais. Falar mais. Mas, Simão, é uma pena que a gente não consiga ficar mais, mas ao mesmo tempo é uma felicidade de a gente ter ficado por esse tempo, de uma hora quase. E o Instagram ele não vai permitir que a gente continue, mas não tem problema algum, porque a gente vai continuar e você faz outras lives, está fazendo live quase todos os dias. Convida as pessoas para as próximas lives. Bom, as minhas lives mesmo eu não tenho dia marcado, é quando sobra um espaço, né? Porque eu tenho atendido os convites, felizmente tenho podido participar, como estou participando aqui com você, de outras lives, e tenho feito aqui normalmente aos domingos, sábado e domingo, né? Eu tenho feito a live, como hoje fizemos pela manhã e pretendo repetir no próximo domingo na sequência, né? Mas estão lá, eu tenho colocado no meu canal lá do YouTube, né? Simão Pedro de Lima. Quem quiser se inscrever no canal, curtir, dar o like lá, ver. Lá tem algumas palestras que eu coloquei, né? E meu Instagram, né? Também, @Simão Pedro de Lima, né? E tem lá as lives, né? E se alguém quiser entrar, quiser se inscrever, quiser seguir, eu fico Sigam. feliz com isso, né? É uma alegria muito grande, né? Me sinto muito bem em poder ser útil de alguma forma, né? Então fica aqui o convite, se aqueles que quiserem, sigam-me lá no Instagram, né, o @Simão Pedro de Lima, e vamos para frente. Perfeito. A gente vai colocar aí novamente, a Folhinha vai colocar aí agora para as arrobas, né, para que as pessoas possam seguir. E aproveitem, sigam, enviem perguntas. O Simão, sempre que possível, ele vai poder responder. Podem lotar a caixa, o chat privado dele, que ele vai respondendo. À medida do possível, eu vou respondendo, sabe? Estou te A minha filha até comprometendo, brinca Simão. comigo. Ela até brinca comigo. Pai, mas é muita resposta para você. Você vai dizer, filha, um dia eu termino de responder. Estou respondendo, né? Devagar. Pronto. Pronto, tá aí novamente aí as arrobas para seguir. Então fiquem à vontade. Sigam, conheçam. A Aline está mandando um abraço para você, para a Léa novamente. A gente está Obrigado. curioso para conhecer o verdadeiro sabor do pão de queijo da Léa. E você está um pulinho aqui, é só dar um pulinho aqui. Você está em Só dá um Uberlândia, para mim, pulinho. uma patrocínio é um pulinho. Pronto, é bom que a gente vai aí dar um abraço em vocês, dar um abraço na amiga, na Guimarães também, Magalhães também. Então, Opa. a gente vai estar encerrando. Hã? Pronto, a Aninha, isso, Aninha Magalhães. Aninha Magalhães, gente boa, Isso. gente boa. Tá acabando, gente.